Dirigi 7 horas até a festa de noivado do meu irmão. Quando cheguei, descobri que meu lugar havia sido dado ao cuidador do cachorro da noiva. Minha mãe se aproximou e sussurrou: "Você não precisa estar aqui." Sem responder, fui direto para o carro, abri o aplicativo do banco e cancelei o depósito que havia feito para o evento. Às 21h04, meu pai mandou uma mensagem: "Por que o local pediu pra gente sair?" Eu estava furiosa. Mas mais do que isso, estava envergonhada. Senti o calor subir pela nuca quando percebi que os convidados ao redor ouviram o que minha mãe disse. E nem tentaram disfarçar. "Você não precisa estar aqui." Não foi um conselho. Foi uma dispensa. Fria, direta. E talvez mais dura do que ela imaginava. Porque não se tratava só daquela noite. Era o reflexo de todas as vezes em que fui deixada de lado para dar espaço ao ego do Ryan, ao controle do meu pai ou à imagem perfeita da minha mãe. Eu enfrentei o calor, obras na estrada, trânsito pesado. Não tinha tempo. Muito menos dinheiro. Ainda assim, mandei $3.000 como todo mundo sem questionar, achando que era isso que se fazia em família. Até deixei um recado na transferência: "Feliz por você, mano. Vamos comemorar muito." Estacionei 2 ruas abaixo porque a entrada da casa estava cheia de carros de luxo alugados, com placas personalizadas. Ryan sempre gostou de exagero. Quando cheguei, senti o clima estranho. Nada acolhedor, nada alegre. Parecia tudo ensaiado, como um cenário de reality show. As pessoas me olhavam, mas não falavam. Fui até às mesas procurar meu nome nos cartões. Dei uma volta. 2. Nada. Nenhuma cadeira a mais. Perguntei a um dos garçons mais novos: "Tem algum lugar sobrando?" Ele olhou, meio sem jeito, e disse que todos os assentos estavam ocupados. Apontei para a cadeira vazia perto do meu pai. Ele hesitou e respondeu: "Ah, essa é da babá do cachorro da Lauren." Fiquei parada, encarando ele. Não foi engano. Foi de propósito. Minha mãe apareceu. Não perguntou sobre a viagem. Não me abraçou. Nem sorriu. Só soltou aquela frase como se fosse banal: "Você não precisa estar aqui." Eu estava a menos de 1 metro da entrada do pátio. Sentia os olhares. Uma mulher na mesa de aperitivos desviou o olhar. Outra até sorriu, um sorriso condescendente. E aí caiu a ficha: eu era o extra. O parente dispensável. O irmão que não combinava com a estética do evento. Então fui embora. Voltei para o carro em silêncio. Sentei no banco do motorista e fiquei olhando para o painel por 1 minuto inteiro. Depois peguei o celular, entrei no aplicativo do banco e localizei a transação, os $3.000 que eu havia enviado para aquele circo. Toquei em cancelar. Ia demorar alguns dias para processar, mas não me importei. O importante era saber que o processo já tinha começado. E então, exatamente às 21h04, chegou a mensagem do meu pai. "Por que estamos sendo retirados da festa?" Não perguntou onde eu estava. Nem se eu estava bem. Nada. Só uma cobrança seca, como se eu tivesse feito algo errado. Fiquei encarando aquela mensagem e senti algo estalar dentro de mim. Não era raiva ainda não. Era algo mais gelado. Uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Foi quando percebi: eu estava bancando aquela fantasia. Aquela vida polida, montada, perfeita. E eu era a única que ainda acreditava que precisava merecer um lugar nela. Não respondi. Coloquei o celular no modo não perturbe, saí da garagem e fui embora, dirigindo pela noite. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, só sabia que ainda não tinha terminado. Eles achavam que eu era a pessoa fácil, quieta, a que aceitava tudo calada. Mas estavam prestes a descobrir que essa versão já não existia mais. Não fui muito longe. Estacionei num canto escuro do estacionamento da Target, a poucos quilômetros dali. Desliguei o carro, abri as janelas. Silêncio. Silêncio suficiente para pensar. E precisei de 1 minuto para entender o que viria depois, mas a verdade é que eu já sabia. Abri a fatura do evento que minha mãe tinha me enviado 2 meses antes.
Tudo detalhado: buffet, aluguel de móveis, arranjos florais, um quarteto de cordas com 6 músicos. Custo total: $26.400, dividido entre 9 pessoas. Minha parte: $2.933,33. Arredondei para $3.000 quando paguei, só para facilitar. Revendo as mensagens, notei algo interessante: meu nome ainda estava nos contratos dos fornecedores. Usaram minhas informações de cobrança para pagar a confeitaria, o florista e até um serviço de aluguel de taças de champanhe que eu nem lembrava de ter autorizado. Meu pagamento não foi só uma contribuição. Foi o depósito. Feito por mim, com meu nome, no meu cartão. Liguei primeiro para a confeitaria. Disse que queria suspender o pagamento por um problema familiar. Para minha surpresa, foram compreensivos. Disseram que só finalizariam a cobrança quando eu autorizasse. Depois liguei para a floricultura. Mesmo acordo. Ainda tinha os recibos e já havia falado diretamente com eles antes, o que ajudou. Passei as próximas horas enviando e-mails de cancelamento. Nada drástico, só o suficiente para adiar algumas coisas, travar pagamentos, segurar entregas. Eu não queria arruinar a festa. Ainda não. Eu só queria que eles sentissem a rachadura. Um pequeno abalo naquela perfeição encenada. Às 23 horas, já tinha tudo em movimento. Cruzei a cidade até a casa do Nolan, um amigo que morava nos fundos de uma propriedade, numa casinha simples. Sempre tinha um sofá livre. Ele não perguntou muito. Só me deu um cobertor, apontou pro sofá e me ofereceu uma cerveja. Coloquei o celular no modo não perturbe antes mesmo de me deitar. Na manhã seguinte, o caos. 21 chamadas perdidas. Mensagens do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do Ryan e até da Lauren. O tom era cada vez mais agressivo. Ignorei todos. Às 10 horas, eu e Nolan tomávamos café no quintal quando um SUV preto entrou na entrada de cascalho. Eram meus pais. Não bateram. Nem esperaram. Entraram pelo portão dos fundos como se fossem os donos do lugar. Minha mãe parecia em fúria. Meu pai segurava o celular como se fosse uma prova. Você nos humilhou. Ele disse. Não. Vocês me humilharam. Eu só retribuí o favor. Eles explodiram. Vieram as acusações, os discursos de culpa. Como eu ousava estragar a noite do Ryan? Como eu podia ser tão mesquinha? Saíram indignados. Eu apenas deixei que falassem. E quando terminaram, disse só uma frase. Agora vocês me devem $8.800. Meu pai piscou, confuso, como se não tivesse ouvido direito. Você me ouviu direito. Dei $3.000 no meu nome. Congelei os demais pagamentos dos fornecedores vinculados a esse valor. Agora vocês têm duas opções: ou cobrem essas pendências, ou esses fornecedores vão atrás de vocês já que todos aproveitaram os serviços que eu paguei. Lauren chegou alguns minutos depois, ainda com roupas da festa, parecendo nem ter dormido. Tentou intervir. Eu nem olhei para ela. Nolan ficou ali, parado perto dos degraus, meio sem saber o que fazer, mas dava para ver que estava se divertindo com o drama. Não tinha saída elegante. Não havia versão da história que eles pudessem distorcer. Pela primeira vez, eu tinha o controle. E cansei de ser o caso especial da família. Falei com calma. Querem uma festa limpa? Paguei por ela. Avisei que ficaria mais 2 noites na cidade. Se quisessem gritar, negociar ou tentar mais um teatrinho emocional, que fizessem isso depois da minha partida. Mas eles não foram embora de imediato. Meu pai cruzou os braços, como se eu fosse um empreiteiro que largou a obra pela metade. Minha mãe começou a andar de um lado para o outro, com passadas curtas e tensas ao lado da churrasqueira do Nolan como se não estivéssemos na casa de outra pessoa. Ela falava sozinha, rápido, não comigo, soltando frases ao vento como: Você está fazendo uma cena. Isso é mesquinho. Você arruinou a noite do Ryan. Como se ela pudesse narrar os acontecimentos de forma mais conveniente. Meu pai, mais uma vez, repetiu. Você nos humilhou. E eu respondi, firme.
Não. Vocês me humilharam. Só não esperavam que eu reagisse. Eles odiaram aquilo. Odiaram que eu não estivesse chorando, implorando ou tentando me justificar. Eu estava calma. Calma demais. Foi nesse momento que perceberam, perderam o controle. Lauren deu um passo à frente, agora com o moletom jogado por cima da roupa da noite anterior como se isso a tornasse mais humana, mais próxima. Tentou ser gentil, disse que tudo saiu do controle. Fiz uma pergunta simples. Foi você quem cedeu meu lugar para o cuidador do seu cachorro? Ela não respondeu de imediato. Baixou o olhar. Eu não sabia que não havia espaço para você. Então o dog sitter era mais prioridade. Mais silêncio. Nolan ficou ali, quieto, encostado nos degraus. Fingindo que não estava ali e eu agradeci por ele não ter se intrometido. Minha mãe tentou mais uma vez, com a voz trêmula. Não é assim que famílias se tratam. Eu ri. Só uma vez. Não porque fosse engraçado, mas porque aquela frase parecia saída de um programa chamado Gasliga-me More. Olhei nos olhos dela e disse. Família não diz que o filho não precisa estar presente. Família não dá o lugar dele para um estranho. Família não liga só depois, fingindo surpresa, quando ele decide ir embora. Então falei o número. Vocês me devem $8.800. Eles ficaram me encarando. Eu expliquei tudo, com detalhes, os fornecedores, os depósitos, os contratos, meu nome nos cadastros, meu cartão, minhas informações de cobrança. Não gritei. Não implorei. Só deixei claro com a mesma calma com que eles, por tanto tempo, fingiram que eu não existia. Falei como alguém que cansou de se fazer de boba só para manter a paz. E claro, eles tentaram argumentar. Meu pai, indignado, perguntou se eu realmente ia cobrar da própria família. Respondi com firmeza. Eu não estou cobrando da família. Estou cobrando uma dívida. Eu paguei por coisas que vocês usaram. Querem bancar adultos, fazer festa de luxo, tomar decisões sem consultar ninguém? Então se comportem como adultos. Paguem suas contas. Lauren tentou se meter de novo, mas eu cortei. Não vou negociar com quem me considerou menos importante que o cuidador do cachorro. Você teve seu momento. Agora é o meu. Aos poucos, eles foram ficando sem palavras. Minha mãe me chamou de fria. Meu pai, de ingrata. Lauren não disse mais nada. E Ryan nem apareceu. O que, por si só, já dizia muito. Eles não foram embora porque aceitaram alguma coisa. Foram embora porque perderam a influência. Entraram no espaço onde não podiam controlar a narrativa e isso os assustou. O resto do dia foi tranquilo. Nolan e eu fizemos hambúrgueres na grelha, assistimos a um filme no projetor dele e quase não falamos sobre o que tinha acontecido. Antes de dormir, tirei o celular do modo não perturbe por um instante para checar as mensagens. Lá estava uma de Ryan. Eu não sabia sobre o assento. Não queria que isso acontecesse. Sem desculpas. Sem assumir responsabilidade. Só tentativa de controle de danos. Desliguei o celular de novo e joguei sobre a mesa. Se queriam me tratar como uma estranha, que lidassem com a versão estranha de mim. Na manhã seguinte, apareceram de novo. Agora com reforços. Ryan estava com eles. Lauren também. Os 4 parados na entrada de cascalho da casa de Nolan, às 8h47 da manhã, parecendo prontos para encenar uma intervenção. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Eles bateram na porta como se fossem policiais, 3 pancadas fortes, e logo mais 3, sem pausa. Nolan, descalço e com uma caneca de café na mão, olhou para mim como quem pergunta, tem certeza de que quer passar por isso? Mas eu já estava indo em direção à porta. Ryan estava na frente. Atrás dele, meus pais e Lauren todos com cara de quem não dormiu ou, quem sabe, se reuniram cedo para uma reunião de crise. Ryan falou primeiro. Podemos entrar? Me afastei só para não dar a eles o gosto de me chamarem de dramática por recusar. Nolan pegou as chaves e saiu pelos fundos, não queria assistir à implosão familiar de camarote. Ficamos todos em pé no meio da sala.
Sem cadeiras, sem café. Só 4 pessoas me olhando como se não acreditassem que eu ainda não tinha pedido desculpas. Ryan começou com um discurso, que foi um mal-entendido, que ele não viu o mapa de assentos, que a logística era da Lauren, que tudo aconteceu rápido demais. Interrompi. Você teve 6 semanas para revisar a lista. Você aprovou os cartões das mesas. Passou por mim ontem à noite e não disse uma palavra. Ele abaixou os olhos. Por um instante, achei que ia assumir. Mas então Lauren interrompeu. Isso não é sobre uma cadeira. Não, é exatamente sobre isso. Sobre o modo como todos vocês me tratam como uma figurante. Aquela que paga, que aparece, que não reclama e ainda assim é tratada como se fosse um erro. Minha mãe cruzou os braços. Meu pai continuou parado, tenso como uma estátua. Parem de fingir surpresa. Quando fui demitida, ninguém ligou. Quando não pude ir ao dia de ação de graças 2 anos atrás, vocês disseram às pessoas que eu estava passando por uma fase. Agora, depois de 7 horas de estrada, vocês deixam o passeador de cachorro sentar no meu lugar. Ryan murmurou algo sobre não querer uma cena. Olhei direto para ele. Não queria uma cena? Você fez uma festa de $26.000. Contratou um violinista para tocar Post Malone. Tinha uma escultura de gelo com suas iniciais. Mas eu, sentada à mesa da família, era o que ia estragar a imagem? Lauren sussurrou algo no ouvido da minha mãe. Ela não respondeu. Apenas continuou me encarando como se eu fosse um inseto que ela não queria tocar. Quer falar de cena? Eu disse. Vamos falar sobre como você me humilhou na frente de estranhos. Como você disse, diante de todos, que eu não precisava estar lá. Você não só me excluiu. Você fez questão de que as pessoas vissem. Foi então que meu pai finalmente abriu a boca. Ainda é o momento do seu irmão. Você está transformando tudo em algo sobre você. Eu ri. Fiz isso sobre mim no instante em que cancelei o depósito. Não vou pagar por uma festa onde nem fui bem-vinda. Ele ia dizer algo, mas eu continuei. Vocês me devem $8.800. Não importa como queiram dividir. Eu não vou correr atrás de fornecedor. Não vou cobrir os custos. E, acima de tudo, não vou desaparecer só porque é inconveniente para vocês. Minha mãe me perguntou se eu estava fazendo tudo aquilo por despeito. Não, eu respondi. Tô fazendo isso porque, pela primeira vez na vida, entendi que não devo nada a nenhum de vocês. Silêncio. A sala ficou muda. Eles tinham vindo esperando um colapso, uma explosão emocional, algo que pudessem manipular. Mas eu não estava desmoronando. Eu estava firme. Resolvida. Foram embora logo depois. Ryan disse que ia resolver. Meu pai saiu sem dizer uma palavra. Minha mãe nem olhou para mim. Lauren foi a última a sair e sequer fechou o portão. Naquela noite, comecei a arrumar minhas coisas. Mais uma noite na cidade e eu iria embora. Sem despedidas. Sem explicações. Deixaria que eles lidassem com o vazio. Meu plano era sair cedo pela manhã. Sem cena, sem bilhete. Sumir. Nolan se ofereceu para me levar até metade do caminho. Disse que tinha coisas para resolver na cidade vizinha. Eu dobrava minhas roupas na mochila quando o celular acendeu. Era um e-mail. Assunto: aviso de pagamento final Aurora Catering. Achei que fosse mais um lembrete de algum fornecedor que eu já tinha congelado. Mas não. Esse era novo. Uma fatura vencida que, de alguma forma, passou pelos meus filtros. Entrega para hoje, no meu nome. Valor: $3.600. Li 2 vezes. Liguei para a empresa. Foi quando soube, meu pai me listou como responsável principal no contrato com o buffet. Nunca me avisou. O sinal já tinha sido cobrado no meu cartão semanas atrás. Agora o restante estava pendente. E se eu não cancelasse ainda hoje, cobraria um valor total até às 17 horas. Desliguei. Fiquei sentada, imóvel, com o telefone no colo. Mal conseguia piscar.
Não era só descaso. Era intencional. Eles não só se aproveitaram de mim, contaram com o fato de que eu aceitaria, pagaria e desapareceria. Foi aí que decidi voltar. Não para fazer escândalo. Não para pedir nada. Mas porque, se aquilo fosse o fim, eu não deixaria mal-entendidos. Nolan não fez perguntas. Só me jogou a chave do carro reserva e disse: vai lá e termina isso. Dirigi até o apartamento do Ryan e da Lauren, do outro lado da cidade. Não o local da festa, mas onde eles moravam de fato. As luzes estavam acesas, o carro da Lauren estacionado. Bati uma vez. Lauren atendeu, com o rosto abatido. Não estou aqui para discutir, eu disse. Só vim avisar que encontrei a fatura. Buffet. Meu nome. Meu cartão. Mais $3.600. Ela piscou rápido, deu um passo pro lado e me deixou entrar. Ryan estava jogado no sofá, com cara de quem não dormia há dias. Talvez ele estivesse começando a entender onde tudo isso tinha chegado. Vocês estão me usando como conta bancária, eu disse. E depois fingem que eu sou a egoísta. Ele não respondeu. Lauren tentou dizer que não sabia que meu nome ainda constava como responsável. Eu cortei. Chega de desculpas. Vou cancelar esse pagamento também. E se cobrarem de mim, mando a conta para vocês. E se for preciso, eu levo isso ao tribunal. Ryan finalmente levantou os olhos. Você iria tão longe assim? Assenti. Você me deixou sem escolha. E então algo inesperado aconteceu. Lauren se levantou, foi até a cozinha. E voltou com um envelope na mão. Ela me entregou o envelope em silêncio. Lá dentro, um cheque, exatamente $3.000. Pelo depósito, ela disse. Aquele que você já pagou. Fiquei olhando por um instante. Parte de mim se perguntava se aquilo era culpa, ou só uma tentativa de me tirar da vida deles sem complicações legais. Mas, sinceramente, eu não me importei. Peguei o cheque e disse. Faltam 5.800. Ninguém respondeu. Então fui embora. De volta à casa de Nolan, deixei o cheque sobre a mesa e fiquei em silêncio por um bom tempo. Era isso. O rompimento. O momento que não podia mais ser desfeito. Não era um mal-entendido. Não foi só uma noite ruim. Foi um uso consciente financeiro, emocional, total. Eles contaram com o meu silêncio. Eles não faziam ideia de quão alto eu podia falar quando finalmente decidisse abrir a boca. Na manhã seguinte, parti pouco antes do sol nascer. O ar estava denso, mas parado. Nolan me entregou uma garrafa térmica com café e apenas assentiu. Nenhum de nós era fã de despedidas emocionadas, e eu agradeci por isso. Dei uma última olhada no quintal dele e saí da entrada de cascalho sem dizer uma palavra. Foram só 3 dias. Mas parecia que eu tinha vivido um ano inteiro. Ou talvez só tivesse envelhecido uns bons anos por dentro. Uns 20 minutos depois de sair da cidade, o celular começou a vibrar. Ignorei as primeiras chamadas. As mensagens vieram em seguida. Num posto de gasolina, dei uma olhada rápida em uma delas. Era do meu pai. Precisamos conversar antes que você vá embora. Da sua mãe. Venha até a casa. Não vá assim. Até o Ryan tentou. Vamos conversar. Só nós dois. Agora todos soavam diferentes. Menos confiantes. Com menos certeza de que eu voltaria ao lugar que sempre ocupei. Não respondi. Mas a curiosidade venceu. Virei o carro. Quando cheguei na casa dos meus pais, eles já estavam me esperando na sala. Ryan andava de um lado pro outro. Minha mãe estava sentada no braço do sofá, tensa. Meu pai, parado perto da lareira, braços cruzados, a pose favorita dele. Lauren não estava lá dessa vez. Eu não sentei. Meu pai começou com o de sempre. Você já deixou claro seu ponto. E então algo sobre não deixar isso se arrastar, como se eu fosse a responsável pelo caos. Perguntei direto.
Você vai pagar os 5.800? Ele não respondeu de imediato. Minha mãe olhou para ele. Silêncio. Eu te dou 3.000, ele disse, finalmente. Acho justo. Ri. Uma risada seca. Agora você quer falar de justiça. Ele deu um passo em minha direção. Minha mãe se levantou, talvez achando que podia mediar. Mas levantei a mão, firme. Não. Você não pode negociar. Não depois de tudo. Depois do que me fizeram sentir na frente de todos. Depois de dizerem que eu nem precisava estar lá. Minha voz não se alterou. Não era raiva. Era o fim. Tirei a fatura do buffet do bolso e coloquei na mesa de centro. Isso agora é com vocês. Falei com a empresa. O pagamento vence hoje. Você pode ligar para eles. Ou não. Não me importa mais. Ryan tentou abrir a boca, mas eu interrompi. Não tenho mais nada a dizer a nenhum de vocês. E eu estava falando sério. Ninguém tentou me parar quando saí. Sem gritos. Sem lágrimas. Sem despedidas. Só silêncio. Mas não o tipo de silêncio calmo. Era o tipo vazio. Estéril. Assim que voltei à estrada, coloquei o celular no silencioso e o joguei no porta-luvas. Quando cheguei em casa naquela noite, senti que podia respirar de novo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, eu parei de deixar que me puxassem para baixo. Sem mais mensagens em grupo. Sem ligações. Sem como você está. Pela primeira vez, era exatamente assim que eu queria. 3 dias. Só isso bastou para arrancar a cortina e me mostrar o que eu fingia não ver há anos. Chega de favores. Chega de depósitos. Chega de silêncio. Só paz. E eu não ia abrir mão disso por ninguém. Atualização. Passou um mês. Silêncio total. Nenhuma chamada perdida. Nenhum SMS. Nenhuma notícia através de primos ou conhecidos. Pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia respirar fundo. Comecei a dormir melhor. Parou aquele pulo involuntário a cada notificação no celular. Pensei, talvez eles finalmente tenham entendido. Então, numa tarde de domingo, bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Meu estômago afundou. Meus pais, Ryan e Lauren, estavam na minha varanda como se fosse dia de ação de graças e tivessem trazido torta. Abri a porta só pela metade. O que vocês estão fazendo aqui? Minha mãe respondeu como se um simples calendário pudesse apagar tudo. Achamos que já passou tempo suficiente. Ryan tinha aquele olhar esperançoso de sempre. Lauren segurava uma sacola de presente em tons pastéis, como se estivesse me oferecendo um acordo de paz. Ninguém sorriu. Só estavam ali, parados, esperando alguma coisa. Deixei que entrassem. Parte de mim queria ouvir o que eles achavam que aconteceria. Bastaram 5 minutos para perceber que nada havia mudado. Meu pai puxou a fatura do buffet. Disse que talvez conhecesse alguém que conseguisse negociar o valor. Minha mãe mencionou que ainda dava tempo de planejar as férias em família. Lauren perguntou se eu já tinha alguma data em mente para confirmar presença no casamento. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma frase reconhecendo o que fizeram. Nenhuma menção à festa, ao dinheiro, ao que me disseram na frente de todos. Era como se estivessem tentando rebobinar uma cena de incêndio. Como se tudo pudesse voltar a ser como antes sem sequer reconhecer o estrago. Levantei calmamente e abri a porta da frente. Podem ir embora. Minha mãe franziu a testa, como se eu estivesse sendo exagerada. Ryan parecia perdido. Vocês acham mesmo que um mês seria suficiente para eu esquecer? Eu disse. Vocês não vieram aqui para consertar nada. Vieram limpar a própria consciência. Lauren tentou me entregar a sacola. Eu recuei. Não vou ao casamento. Não vou passar as férias. Já chega. Eles ficaram ali, como se não acreditassem. Eu dei todas as chances, continuei.
E, em todas elas, vocês mostraram exatamente quem são. Saíram devagar, olhando para trás como se esperassem que eu os chamasse. Mas eu não chamei. A sacola de presente ficou fechada sobre a mesa por 1 hora. Depois disso, joguei direto no lixo sem abrir, sem curiosidade. E essa foi a última vez que abri a porta para eles.